Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um Sonata Rádio Live. Vamos falar sobre um tema que vai interferir na minha vida e na sua vida também. Pode ter certeza disso, de uma forma ou de outra, isso vai mudar a sua vida e vai mudar a minha. É inteligência artificial e o mundo do mercado de trabalho, como é que essa mudança vai ocorrer? A gente vai trazer hoje um especialista que vai com certeza trazer vários pontos, vários insights que vão realmente trazer ideias novas sobre esse mundo da inteligência artificial, principalmente na área do mercado de trabalho. Para isso, eu estou aqui com o Toran, Toran Rodrigues. Seja bem-vindo, Toran. Eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é formado em engenharia de computação, mestre em informática e com MBA em gestão de negócios pela PUC do Rio de Janeiro. Toran Rodrigues tem mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia, já tendo aí trabalhado em laboratórios de pesquisa e empresas de diversos tipos e portes. Em 2013, fundou a Big Data Corp, que desde sua fundação lidera esse mercado de Big Data no Brasil e na América Latina, visando democratizar o acesso aos dados espalhados pela internet, ampliando oportunidades para empresas nacionais e internacionais. Então, com certeza, ele vai ter muita propriedade para falar sobre esse tema aí e trazer muita experiência. Seja bem-vindo, Toran, aqui é o Sonata Rádio Live. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Maravilha então, querido. Bom, só para a gente já abrir aqui, Toran, vamos falar um pouco sobre as novidades, do que está mais recente aí de inteligência artificial no mundo atual. Vamos lá, acho que assim, nos últimos talvez 2-3 anos, a gente viu uma nova explosão de interesse e de lançamentos de tecnologias, e de técnicas para a construção de modelos de inteligência artificial. É muito interessante essa área de inteligência artificial. Quando eu fiz o meu mestrado, já tem mais do que 10 anos, já está fazendo 15 anos, a gente estava num ciclo de crescimento, tinha muita coisa nova sendo lançada, e esse negócio é cíclico, então se lança muita coisa e se aplica e depois diminui de novo, e há uns 2-3 anos começou um novo ciclo aí de explosão de interesse e de aplicações de modelos de inteligência artificial. Só que dessa vez a gente está se deparando com duas situações que estão amplificando o impacto disso na sociedade e, no final das contas, no mercado de trabalho, em outros mercados na educação, em um monte de áreas diferentes da sociedade. O primeiro foi uma facilidade de acesso à computação, ao poder de computação. Antigamente, você pegar 5-10 anos atrás, você dizia assim, vou montar um servidor. Aí você precisava ligar para alguém, comprar um servidor, o servidor era entregue, botava na sua casa, ou no seu escritório, você tinha que fisicamente comprar aquele computador. E hoje em dia você não precisa mais disso, Hoje em dia você tem a computação na nuvem, e a computação na nuvem permite a gente a usar uma quantidade muito grande de servidores e pagar por esse uso conforme a gente vai usando, Então você não precisa comprar na frente o negócio. Isso amplia muito a capacidade de processamento que a gente tem. E junto com isso, a gente teve uma explosão na quantidade de informações que estão disponíveis para você usar como entrada para treinar esses modelos. Porque no final, todas as tecnologias de inteligência artificial, elas são basicamente um modelo matemático que lê um monte de entradas, e aprende a devolver respostas que seguem um padrão que foi identificado dentro daquelas entradas. E as técnicas mais novas, que o pessoal chama de modelos, de grandes modelos de linguagem, ou Large Language Models em inglês, ou modelos generativos, que é um outro tipo de forma de você chamar esses modelos que geram conteúdo a partir de entrada, eles puderam ser criados porque a gente tem essa capacidade de processamento junto com esse volume de dados que pode ser absorvido. Você consegue treinar um modelo e oferecer esse modelo para as pessoas usarem. Então, quando a gente olha o ChatGPT, por exemplo, que agora é o produto da moda, nessa área de inteligência artificial e que já está impactando a parte de pesquisa, que a tecnologia por trás dele já está sendo integrada numa série de ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia de trabalho,
Ele não é nada mais do que um modelo que foi treinado com o volume absurdo de conteúdo de texto que a gente tem disponível na internet, né? Ou que a gente tinha até 2021, que é o ponto de corte que eles usaram ali no modelo, e ele leu esse conteúdo todo e ele aprendeu dado um determinado tema que você coloca como entrada para ele gerar um texto que se enquadre naquele tema, né? Então, essas tecnologias estão se desenvolvendo muito rapidamente, estão se espalhando muito rapidamente por conta dessa disponibilidade de informação e da capacidade de processamento que a gente tem. Maravilha. Desculpa te interromper, Toran, eu só queria que você falasse um pouco também, então, aí sobre essa questão, né? As máquinas, elas têm uma questão de aprendizado muito rápido, né? Então, às vezes uma tecnologia que há 2, 3 anos tinha, né, uma evolução, passa esse tempo, né, a máquina consegue fazer uma curva de aprendizado inimaginavelmente maior do que de uma pessoa. Isso aí em termos da área do ensino, né, da atualização que o profissional precisa ter hoje em dia, você acha que interfere a forma também de se aprender, como você lidar com essa nova realidade, como você lidar até mesmo com o aprendizado? Então, acho que tem 2 lados para essa pergunta, né? O primeiro é a diferença que você tem do pensamento linear com o pensamento exponencial, né? A nossa cabeça, ela tende a funcionar de forma linear, né? Então, a gente vê uma coisa acontecendo hoje e a gente imagina que isso vai seguir uma tendência que é mais ou menos uma linha reta, né? Uma linha reta que vai crescendo. Então, é um pensamento que é linear, é uma linha. Mas na prática, a evolução da tecnologia, ela tende a ser exponencial. Então não é uma linha reta que vai subindo assim, hoje é 1, amanhã é 2, depois é 3, depois é 4, depois é 5. Assim, hoje é 1, amanhã é 2, depois é 4, depois é 8, depois é 16, depois é 32, isso vai embora, né? Então é uma curva que vai para cima. E a gente não sabe muito bem lidar. E isso é biológico, né? Não é, eu não sei, você não sabe. Não, isso é biológico. Nossa cabeça, ela não foi feita, né? Biologicamente não foi feita para a gente lidar com esse tipo de evolução. Então, existe um desafio que é inerente a qualquer tipo de tecnologia que a gente lide, que é da gente conseguir olhar para frente e pensar assim, se eu pensar exponencialmente, onde é que isso vai chegar, né? Agora, o outro lado da pergunta é assim, o que isso impacta no processo de aprendizado, e não só no processo de aprendizado, mas no processo de trabalho como um todo, né? No limite, essa ferramenta que a gente tem hoje, essas ferramentas de inteligência artificial que a gente tem hoje, né, elas são exatamente isso, elas são ferramentas, né? Então elas servem para agilizar o nosso trabalho e mudar a forma como a gente trabalha. E aí tem um ponto que é muito interessante, que é assim, durante muito tempo, a gente equacionou, né, a gente assumia que esforço e aprendizado eram a mesma coisa. Então você pensa assim, você vai para a faculdade e aí você tem que escrever um trabalho final, né, ou você tem que escrever uma tese de mestrado, e esse trabalho final tem dezenas, às vezes centenas de páginas, você tem que escrever artigos, você tem que... a gente tem muito esse trabalho de escrever, de produzir conteúdo. Por quê? Porque produzir conteúdo dá trabalho, né? Exige esforço, você precisa sentar ali na frente, você precisa escrever, você precisa pensar no que você está escrevendo. Então, a gente conflacionou, né? A gente equalizou e falou assim, se tem o esforço envolvido, significa que a pessoa está aprendendo, que a pessoa aprendeu, né? Se ela foi capaz de produzir um conteúdo que tem muitas páginas de texto, tem muitas palavras, que falam sobre um determinado tema, significa que ela aprendeu aquele tema. Uhum. O que essa ferramenta faz, né, o que esses modelos generativos fazem, é acelerar o processo de produção de conteúdo, né? Então, o esforço, ele deixa de ser uma medida do seu aprendizado, porque você não precisa mais saber para produzir o conteúdo, você não precisa saber o conteúdo inteiro, você não precisa saber o material inteiro para produzir 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, 15 mil palavras, o que quer que seja, sobre um determinado tema, né? Você só precisa saber fazer as perguntas. Isso significa que, de um ponto de vista até de avaliação do aprendizado ou do conhecimento dos outros,
A gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a gente precisa mudar a nossa forma de fazer, né? Não dá mais para a gente avaliar conhecimento pela quantidade de conteúdo que é produzida. A gente precisa pensar em novas formas de avaliar o conhecimento. E para quem está do outro lado, né, para quem está aprendendo, isso significa que não adianta mais você saber enrolar a escrita e, enfim, florear o texto. Você precisa aprender a fazer as perguntas certas, né? Então a gente está indo para um momento onde o esforço braçal de produção de conteúdo ele deixa de ser uma medida de qualidade ou de aprendizado de qualquer coisa, né? E essa medida de qualidade ela vai muito mais para a qualidade das ideias, para a qualidade das perguntas que você está fazendo, dos questionamentos que você está fazendo, seja para aquele modelo ou para a vida como um todo, né? Quem souber fazer perguntas mais interessantes, quem souber explorar temas mais interessantes, vai necessariamente estar na frente. Então a gente precisa mudar um pouquinho a forma como a gente pensa, né? Interessante isso, porque só trazendo um gancho, o Toran Rodrigues da Big Data Corp, né? Daqui a pouco eu quero saber um pouco também mais sobre como é que você atua aí no mercado, mas eu queria entender mais, Toran, sobre a questão do mercado criativo também, música, cinema, a própria produção de conteúdo que tem na internet, TV, rádio. Até que ponto, né, o profissional que pensa o conteúdo, que pensa uma composição de uma música, que pensa um roteiro de um filme, até que ponto ele também vai ser dispensável, ou acredito eu, vou aqui deduzir algo, você me corrige se eu tiver, se ele não souber fazer esse jogo que você está falando, né, de saber fazer a pergunta certa, como se fosse um xadrez. Se não conseguir entrar nesse xadrez, você acha que o profissional criativo ele não terá mais espaço daqui a um tempo? Bom, vamos lá. Então, a criatividade é um negócio que é muito difícil da gente medir de uma forma quantitativa, né? E um ponto que é muito importante quando a gente olha para todos esses modelos que a gente chama de inteligência artificial, né? É a gente entender que, de fato, não é uma inteligência da forma como a gente compreende inteligência, né? A inteligência que está ali é uma inteligência diferente. A forma como ela trabalha é diferente, né? Não significa que ela não pode ser criativa, não significa que ela não pode criar coisas novas, não significa que ela não pode chegar em resultados novos ou inovadores. Mas a forma como ela vai fazer isso é diferente. E a forma como ela vai fazer isso é muitas vezes complementar ao que uma pessoa faz, né? Então, de novo, a inteligência artificial, ou esses modelos todos de inteligência artificial, seja eles quais forem, eles são ferramentas. E eles são ferramentas que reduzem o esforço que a gente faz, né? A gente, historicamente na sociedade, a gente sempre fala assim, o sucesso é 1% inspiração e 99% transpiração. Inspiração, né? Transpiração, suor. O que essas ferramentas fazem no final das contas, né? E aí vamos traduzir isso para o universo criativo, né? Tipo, não basta você ter uma ideia de um filme, uma ideia de um livro, uma ideia de um quadro, ou qualquer coisa assim. Você tem que ir lá e fazer, né? Você tem que ir lá e você tem que executar. O que essas ferramentas fazem é que elas pegam esses 99% de transpiração e reduzem esse percentual. Assim, não é mais 99%, sei lá, 70%, ou 60%, né? Ou o nível de esforço, né, ele é muito menor. Eu posso ter uma ideia de um livro e eu posso usar a inteligência artificial para rapidamente produzir o conteúdo daquele livro e atuar muito mais como um editor e um revisor daquele conteúdo do que eu ter que sentar na cadeira e escrever todas as páginas. Então, o meu tempo de produção acelera. E aí, assim, a gente pode lutar contra, a gente pode brigar, mas se a gente enxergar toda essa tecnologia como ferramenta para acelerar o trabalho, o que a gente tem é, na verdade, um potencial de explosão da produção de conteúdo, porque o esforço para você produzir o conteúdo diminui muito, né? Você pode ter uma potencial explosão gigantesca de produção de conteúdo.
da gente poder produzir cada vez mais conteúdo, da gente poder, quem tem uma boa ideia, né, não está mais limitado pelo esforço. Às vezes a gente tem boas ideias, mas, putz, eu tenho trabalho, eu tenho dia a dia, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que fazer um monte de coisas que não me permitem transformar aquela ideia numa realidade. Essas ferramentas talvez permitam, abram espaço para a gente que teria que... como ela reduz o nível de esforço que você precisa para transformar uma ideia na realidade, né? Ela abre espaço para muito mais gente atuar no mercado criativo. Então, assim, a gente vai ter mais concorrência? Vai ter mais concorrência, vai ter mais disputa, o mercado fica mais disputado, né? O valor do esforço, da capacidade de execução, do suor, ele acaba diminuindo um pouco, e isso é verdade, não tem jeito, né? Mas o outro lado é que a criatividade ela passa a ter muito mais valor, porque quanto mais criativo você for para começar a produção do conteúdo, né, direcionar a produção do conteúdo que está sendo feito por essas ferramentas, melhor o resultado que você vai conseguir atingir lá na frente. Uhum. Então, a dinâmica do mercado muda. Sensacional. Cara, isso aí eu achei assim, né? A gente tem que saber lidar com as mudanças, né? Não adianta brigar contra a tecnologia e ter muito essa linha ainda, né, de pessoas, né, de mentalidades, né, que é contra, né? Eu até disse que não é negacionista nesse sentido, de que a tecnologia não vai. Obviamente, como você está colocando, existe aí nuances disso, desse acontecimento, né? E depende muito da interferência humana ainda. Então, quanto mais bem preparado também for o profissional para lidar com ela também, né? E aí eu queria que você trouxesse também, então, aí, Toran, um pouco sobre a atuação, né, da Big Data Corp, como é que vocês atuam nesse sentido aí. Eu fiquei muito curioso, né, para entender como então, é que eu acho que a gente é um exemplo interessante, e a gente viu até dentro de casa mesmo essa dinâmica, né? Porque a resistência à mudança, ela é uma condição normal do ser humano, né? Quando a gente está confortável, a gente está confortável. E qualquer mudança é desconfortável. Mesmo que ela seja para melhor, né? Ela envolve você sair de uma posição de conforto e acreditar que aonde você vai chegar vai ser melhor. E a gente veio numa jornada de transformação de algumas das coisas que a gente faz dentro da empresa, empregando exatamente essas tecnologias de inteligência artificial, né? A gente trabalha hoje com a parte de captura e estruturação de informações públicas, né? Então a gente faz captura de informação de site, enfim, de diferentes fontes que são abertas, e a gente estrutura esses dados. E um dos desafios que a gente enfrenta nesse processo de captura e de estruturação de informação é que a forma como a informação está disponibilizada em diferentes lugares, ela não só muda, né, de um site para outro, de um arquivo para outro, mas às vezes o próprio site muda ou o arquivo muda de formato, essa coisa toda, né? E a forma como a gente resolveu isso durante os primeiros, 8, 9 anos de existência da empresa foi assim, se mudou, o processo para de funcionar, a gente recebe um alerta, alguém vai lá, ajusta o processo, conserta ele e bota ele para rodar de novo, né? Uhum. E o que a gente começou a fazer aí no ano passado foi começar a empregar modelos de inteligência artificial para não só detectar essas mudanças, mas identificar, conseguir resolver o problema da mudança de formato de uma forma automática. Então, em vez de depender de uma pessoa entrar e mexer no código do programa de computador para ajustar o que tinha que ser feito, né, e consertar o erro que estava dando, e a coisa voltar a funcionar, a gente criou um mecanismo que é adaptável e que consegue reconhecer que o formato mudou e que a informação que estava na primeira coluna agora foi para a quarta coluna, e que estava na quinta coluna agora foi para a primeira, a informação que estava num pedaço do site foi para outro, e consegue tratar isso automaticamente, né? Para o cara que a única coisa que ele fazia era consertar as coisas que quebravam, né? Num primeiro momento isso é assustador, porque a pessoa pensa assim, cara, e agora? O que eu faço, né? O meu trabalho era consertar o que quebra. Como é que eu fico se a máquina agora, né? E no final isso, está automatizado o meu trabalho.
não precisa mais de mim, né? E o que a gente mostrou para as pessoas? Assim, não, ao contrário, agora você vai poder se dedicar ao que realmente tem valor, que é encontrar novas fontes de informação, desenvolver novos processos, poder fazer com que o negócio da empresa como um todo evolua, né? E esse trabalho, que acaba sendo um trabalho mais intelectual, né, do que braçal, porque no final consertar ele é muito braçal, né? Sim. Ele é muito mais recompensante. Então, o processo de mudança ele é doloroso, ele é um processo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas depois que ele termina, geralmente as pessoas terminam mais satisfeitas, né? A gente olha para trás e fala assim, pô, não sei como é que eu vivia naquele mundo antes, onde eu tinha que fazer aquilo de uma forma totalmente manual. É isso aqui, né? Hoje em dia a gente pensar no mundo sem você ter os dispositivos eletrônicos e tudo mais, a gente às vezes até pega algum seriado, filme antigo, aí a pessoa não tinha um contato telefone, tinha que ser por telefone, por exemplo, então você vê que a tecnologia ela acaba sendo incorporada naturalmente, né? Exato, né? Ou mesmo que o que a gente está fazendo de ter essa conversa aqui remotamente por vídeo. Exato. Cara, um tempo atrás não dava para fazer isso, né? Você não tinha qualidade de conexão de internet para fazer um tipo de conversa desse tipo com vídeo de qualidade, com áudio de qualidade sendo transmitido, né? Você dependia do telefone. E hoje em dia ninguém mais usa. As coisas vão se transformando e geralmente vão se transformando para melhor, né? Você abre portas e você abre possibilidades. E eu acho que o grande lance da tecnologia e a inteligência artificial, no final das contas, é só mais uma tecnologia, só mais uma ferramenta. O grande lance é esse, né? Quer dizer, a gente fica com a gente fica com mais tempo para poder dedicar a outras coisas. Maravilha. Olha, eu acho que essa nossa conversa precisa de ter outras edições, viu, Toran? Porque realmente esse universo ele tem muitas ramificações de fato. Só para eu entender um pouco, vocês atuam... Você está no Rio de Janeiro hoje? A sede da empresa no Rio? A sede da empresa fica no Rio. Né? Hoje a gente tem um modelo de trabalho 100% remoto. Legal. Então a gente tem pessoas trabalhando com a gente no Brasil inteiro. E a gente não tem... Embora de vez em quando algumas pessoas até vão no escritório, a gente não... tem o escritório mais como um ponto de apoio para quando o pessoal quer ir. Na prática, todo mundo trabalha de casa. Eu, particularmente, moro em São Paulo, embora a sede da empresa esteja no Rio. Isso é uma coisa interessante também que a tecnologia trouxe, né? Da coisa de você trabalhar remoto e também o cenário da pandemia meio que tornou isso ainda, acelerou esse processo, né? Que a tecnologia já estava desenhando nessa última década. No caso, Toran, eu queria te agradecer demais pela teu tempo aí pra gente ter essa conversa. Como te falei, vou conversar aí com a sua equipe pra gente ter outras edições. Com certeza seu tema ele vai cada vez mais ser recorrente e necessário, né? E eu queria que você deixasse os contatos aí, como é que a gente faz para seguir a Big Data Corp, enfim, como é que a gente faz, que aí eu já também vou aproveitar e seguir, porque eu já vi que o tema aí é de grande interesse e a galera vai com certeza seguir junto. Legal. Então, para seguir a Big Data Corp é fácil, você pode entrar no nosso site, que é o www.bigdatacorp.com.br, né? E aí lá fala sobre a empresa, sobre os produtos, sobre o que a gente faz, essa coisa toda. Né? E quem quiser acompanhar mais sobre o tema, enfim, participar um pouco das discussões, pode me seguir no LinkedIn, principalmente. Então, Toran, T-H-O-R-A-N, Rodrigues. Eu brinco que eu sou o cara mais fácil de achar, porque Toran Rodrigues no mundo inteiro só tem eu. Então, se você buscar... Acho que até no Google... Você tá pronunciar o seu nome. No início eu fiquei na dúvida, mas aí agora já não erro mais, né? Pois é. E aí, assim, pode me seguir lá no LinkedIn, conectar comigo por lá. Eu tô sempre escrevendo sobre esses temas de inteligência artificial, temas de tecnologia, essa coisa toda. E, enfim, se quiser mandar uma mensagem, tirar dúvida, etc., eu fico sempre à disposição por lá.
Maravilha, então, maravilha. Torão, então, muito obrigado pelo seu tempo aí, por nós termos esse bate-papo bastante engrandecedor, né? A gente teve vários insights e algumas ideias, e eu espero a gente poder marcar outras conversas aí pra gente, obviamente, trazer ainda mais conhecimento, né, e atualização para as pessoas, tá bom? Com certeza, foi um prazer. Um grande abraço. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima transmissão. Esse é o Sonata Rádio Live. A gente se encontra aqui na TV Sonata. Até mais.